Está começando o Unifax Talks. Histórias de quem vive a universidade. Com Vinícius Angelini. Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso Unifax Talks, ao nosso 10º episódio aqui do nosso podcast, né? Histórias de quem vive a universidade. E hoje, nada mais, nada menos, eu tô com a figura ilustre aqui no nosso 10º episódio, o Felipe Santana, diplomado pela Unifax. Tudo bem, Lipe? Como é que você tá? Oi, Vini, tudo bem, tudo certinho, obrigado, e com você? Tudo ótimo, velho. Muita história pra contar aí, Lipe. O que você tem pra gente hoje? Muita história, muita história. Então, bastante vamos ver, coisa, vamos né? ver. Quero ver então. O papo vai ser massa hoje, já tem um spoilerzinho aqui sobre você, mas quero aprofundar aqui, tenho certeza que vai ser de muito valor para quem tá te ouvindo, né, da sua história, da sua profissão, da sua persona e da sua personalidade. Então, vamos nessa que o papo vai ser muito gostoso. Lipe, se apresente também, né? Se apresente para quem não te conhece, né, que tá te vendo agora. Eu sei que essa pergunta é difícil, né, quando a gente fala quem sou eu, né? Então, quem é você? Se apresente para os nossos ouvintes aí que estão te ouvindo, que estão te vendo, enfim, jogue duro. Pois é, e aí você já começa com essas fácil, né? Quem Já é você? Quem sou essa. eu? Essa é muito fácil de responder, né? Essa é muito tranquila. Então, Vini, em ordinário, agradecer, né? É um prazer imenso, assim, estar falando para a Unifax, que é a universidade que mudou muito minha vida. Eu visto muito a camisa da Unifax, vesti a camisa e ainda visto a camisa da Unifax, então para mim é muito lisonjeio estar aqui falando. E quem sou eu? Vini, quem sou eu? Antigamente, quando me perguntavam isso, né, quem é você, acho que é muito uma coisa da vida adulta, a gente tem mania de responder logo o que a gente faz, nosso trabalho, nossa profissão, né? Quem sou eu? Verdade. Eu sou Felipe, eu sou enfermeiro, eu sou emergencista, eu sou intensivista. E aí agora, né, no início do ano, a gente teve o Big Brother, começou o Big Brother. E aí a Linda Quebrada, né, a trans, perguntaram isso pra ela e ela falou uma coisa que mexeu muito comigo, que é uma coisa que eu já sentia, que eu já queria falar, mas que eu não sabia como. Que é a coisa do quem sou eu? Eu sou muita coisa, sabe? Eu não sou só enfermeiro, eu também sou enfermeiro. Mas eu sou muita coisa. Às vezes eu sou o suficiente, às vezes sou o que eu consigo ser. Às vezes eu sou muito amigo, eu sou muito neto, eu sou muito enfermeiro. Eu sou muita coisa, assim, sabe? Como eu falei, tem dias que eu sou o que dá pra ser, tem dias que eu sou o suficiente, tem dias que eu não sou o suficiente. Uma coisa que eu sei é que eu sou muita coisa, é muito difícil a gente definir isso, né? Não é uma pergunta fácil. Não é não, mas se um amigo te descrevesse, Felipe, o que ele falaria de Felipe? Cara, um amigo que tá próximo ali, que te vê no dia a dia ali, aquele amigão mesmo. Eu acho que ele ia falar muito disso, da minha entrega, assim. Do Felipe enfermeiro, do quanto ele é bom enfermeiro, do quanto ele se entrega. Porque enfermar é uma coisa da vida adulta, isso que eu particularmente não gosto. Depois desse discurso, eu passei a pensar muito, né? Mas o ser enfermeiro, né? O que você é, eu sou. O ser enfermeiro mudou muito minha vida, assim. Guinou a minha vida, foi uma virada de chave, sabe? Então, acho que sempre quando alguém for falar de mim, vai falar sobre Felipe ser enfermeiro. Eu acho que muito nesse sentido. Na questão de empatia, né? De entrega, de comprometimento mesmo com... Não com a profissão, mas com o trabalho que eu faço, sabe? Que bom, porque isso aí a gente pode dizer que tá ligado com o seu propósito, né? Então você realmente é aquilo que você é, né? Sim. Então isso é muito bacana pra você. Tem pessoas que passam a vida toda buscando isso e talvez nem encontram. E você ser isso, viver isso, encontrou rápido, cara. Tenha certeza aí que poxa, é um benefício aí, é uma vantagem pra muitas pessoas. E como era o Felipe criança lá, meu velho? Como é que você se descrevia ele? Como é que você descreveria ele? Era uma pessoa assim, agitada, mais tímida, se entrosava com todo mundo? Como foi sua infância aí? Vini, o Felipe da infância era um Felipe completamente diferente do Felipe de hoje, assim. Hoje eu sou muito aberto, muito espótico, muito comunicativo. Sim. Então, assim, tem uma coisa uma coisa que eu levo comigo, que é a minha diversão não anula a minha competência. Então, o mesmo Felipe que faz dancinha de TikTok pro paciente que tá triste, que faz videochamada e faz palhaçada, e imprime foto de planta pra paciente que tem as plantinhas dela em casa e que
pega papel para colorir com paciente psiquiátrico dentro da UTI, é o mesmo Felipe que consegue elaborar um relatório com qualidade, consegue usar uma ferramenta de gestão. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, assim, do que eu era quando criança. Eu era muito retraído, eu era muito triste, eu fui uma criança muito, muito introvertida, né? Podemos dizer então, Lipe, podemos dizer então, Lipe, que você tem uma característica muito valorizada chamada autenticidade. É isso? Isso. Você se considera uma pessoa boa. autêntica? Sim, definitivamente. Boa, Vini. Vou até Gostou? anotar isso para nas próximas seleções, quando me perguntarem, Olha, eu vou usar isso aí, ó. isso é um valor incrível que as pessoas precisam ter. Autenticidade, ser quem você é. Né? Você trouxe a frase ali, né? Minha competência. Depois eu vou pegar essa frase também. Vou anotar quando eu rever esse vídeo aqui, esse podcast. Mas você tem uma característica aí de ser autêntico, cara. E acho que a autenticidade ela é magnética, né? Ela atrai as pessoas, ela atrai as coisas. E que bom que você tem isso. Né? E atrai coisas boas, assim, também. A enfermagem, às vezes, ela coloca a gente em algumas situações muito ruins. Mas eu brinco muito dizendo que eu sou um cara de sorte. Cara, eu tenho tanta sorte, assim. A gente tem uns relatos meio ruins, assim, de coisas que acontecem na enfermagem, mas eu dou tanta sorte de encontrar gente bacana na minha trajetória. Gente, as pessoas com quem geralmente eu trabalho, com quem eu me relaciono, os meus chefes, as minhas colegas que dividem plantão ou que dividem ambiente de trabalho, são pessoas tão maravilhosas, assim. A nossa energia casa, sabe? E eu sou tão grato por isso, por ter pessoas... Nossa, eu poderia listar uma por uma, assim, de todas as pessoas maravilhosas que passam pela minha vida e que a enfermagem me trouxe, sabe? Isso é massa. Não necessariamente só sorte, né? A sorte é a oportunidade junto com a competência ali. Então, você fez movimentos para ter essas pessoas cruzando na sua vida, né? Se você não faz, talvez elas não passariam assim, né? Verdade. Então, podemos dizer que seria um pouco isso. O acaso favorece quem se prepara, né? É o fluxo, né? A energia, o universo. Você dá que você vai receber, com certeza. Que massa. E vamos lá, começando ali, né? Como é que foi esse processo, essa decisão de ser enfermeiro? Você já sempre quis isso? Foi algo que veio de família? Foi algo que você viu ali nos filmes, né? Em Hollywood, enfim. O que te estimulou, de fato, a ser um enfermeiro? Vini, eu nunca quis ser enfermeiro. Foi mesmo? Eu lembro que no ano que é porque assim, eu vim de uma trajetória, eu era muito, como eu falei, era muito tenso, era muito nervoso. Eu estudei pro vestibular 3 anos, eu não passava, eu ficava nervoso, eu não conseguia fazer a prova. E aí, no ano que eu passei, tipo, em tudo. Na Unifax, em todas as públicas, em outras privadas em primeiro lugar. Então, assim, eu lembro que... E cada um eu tentei uma coisa. Eu tentei direito e passei, eu tentei biomedicina e passei, eu tentei enfermagem e passei, eu tentei psicologia e passei, tentei serviço social e passei. O que saísse ali, o que você passasse, você se jogava, né? Não foi nada eu pensava assim, o que der certo é que é pra eu fazer. Mas aí tudo deu certo. E aí, você faz como? Como é que foi essa decisão aí? E aí, Vini, eu não lembro, não sei. O que eu me lembro é do meu primeiro dia de aula, eu já assistindo aula de enfermagem. Eu lembro que foi a aula de Mabel, que era minha professora de bioquímica, uma quarta-feira lá em 2011, e que naquele meu primeiro dia, uma aula de bioquímica, que não era matéria específica, eu tinha certeza que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que estar ali. Então foi a intuição. Cara, eu não lembro, Vini, o processo, eu não lembro como que foi você... Eu tenho que escolher entre todos aqueles cursos que eu passei, em universidades renomadas e públicas que eu tinha passado, mas o que eu me lembro é disso. Eu lembro claramente a quarta-feira de 2011, uma aula de Mabel, de bioquímica, e eu pensando que eu tinha que estar ali e que eu tinha certeza que eu estava fazendo a coisa certa. Alô, Mabel, você tem uma representação muito grande na decisão da vida desse menino. Demais, você ela tem. Nos assistindo aqui, saiba disso, né? E aí você passou na Unifax, decidiu, não, agora eu vou fazer Unifax, vou ficar por aqui. Isso. E aí como é que foi esse processo ali de começar a estudar ali as matérias, né? A estrutura também da universidade, o que você assim gostava muito de fazer, você se envolveu com muita coisa ali dentro da faculdade. Como é que foi esse período para você? Podemos dizer que de fato você viveu a universidade? Vini, se tem uma coisa que eu posso dizer para você com toda certeza do mundo é que eu vivi a universidade. Tinha até um slogan, uma coisa assim, da Unifax, que era Viva a Universidade, assim, eu consegui viver... Exatamente. Eu consegui viver de verdade, assim, a Unifax, ela oferece, né, fica parecendo que eu tô fazendo merchan até da Unifax,
Mas é que ela oferece um mundo de possibilidades, ela oferece mesmo. Então, assim, eu fui bolsista de iniciação científica, eu me envolvi em diretório acadêmico, eu fiz parte do DCE, eu fazia parte de encontro de líderes. Tinha uma amiga minha veterana, eu era de 2011.1, Rafa era de 2010.2, e Rafa era uma pessoa incrível. Ela era uma mulher imensa, assim, de 1,39 m, sabe? E ela é uma mulher, assim, incrível. Ela é uma pessoa que você sabe, aquela pessoa que você sabe fazer diferença no mundo, era a Rafa. E aí a gente começou a dar forma mesmo, começou a dar cara pro curso de enfermagem. Porque quando eu entrei, a turma mais velha que tinha, que no caso a turma mais nova, que era a minha, era a quinta turma. Sim. A mais velha nem tinha formado ainda. Então a gente começou aos poucos a dar cara pro curso, né? A pensar em diretório, a fazer parte do DCE, a fazer parte das ligas. Então Rafa, que é a Rafaela Carvalho, que foi fazer residência, hoje é enfermeira, né, muito competente, não me surpreende, fundou a primeira liga de enfermagem, que foi uma liga sobre cuidados paliativos, que na verdade era um projeto que a gente tinha, e aí esse projeto foi finalizado por algum motivo que eu não me lembro, e aí Rafa teve esse site, esse feeling de criar uma liga. E aí eu lembro que ela foi pesquisar muito, assim, do que precisava, do que tinha que fazer, sobre como montar edital. E aí ela fundou a primeira Liga de Cuidados Paliativos, que eu tive a honra, tive o prazer de fazer parte, né? Porque a gente foi mesmo, como eu falei, dando cara ao curso de enfermagem muito aos poucos, assim. Então hoje, quando eu vejo falar do curso de enfermagem, então tem o pessoal da Liga de vacinas, de amamentação, de trauma, de primeiro socorro, de várias coisas que a gente começou lá atrás, em 2012, sabe? Quando a gente era quarto semestre, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz de ter feito parte dessa trajetória. E aí eu percebo o quanto que a gente consegue, o quanto que a gente contribui, o quanto que a gente conseguiu contribuir para o curso e para a sociedade, porque as ligas fazem diferença, né? Os projetos fazem diferença, a iniciação científica faz diferença. Então, assim, eu consegui viver muito os 3 patamares da universidade: pesquisa, ensino e extensão. Ensino, porque sempre teve um ensino de qualidade, pesquisa também consegui fazer parte, extensão, porque eu consegui, inclusive, ir para o intercâmbio. Né? Uma das coisas mais maravilhosas da minha vida pessoal e acadêmica foi o intercâmbio. Tudo, né? Pela Unifax. Tudo pela Unifax. Então, assim, como eu falei, eu era uma pessoa muito introvertida, muito discreta, muito retraída, e consegui vivenciar tudo isso, ser muito acolhido, consegui ser respeitado, que é uma coisa que talvez eu sentisse falta na minha vida. Eu encontrei na Unifax, eu encontrei com os meus colegas, e aí o intercâmbio foi essa guinada, assim, sabe? Eu consegui vivenciar muita coisa, eu consegui experimentar muita coisa da minha vida, do que eu iria aproveitar no futuro, e hoje eu consigo realmente ser um profissional diferente por conta daquilo que eu vivi no intercâmbio, que parece bobagem, parece demagogo, mas não é. A gente consegue mesmo confrontar o que você viu. Não é bobagem, não é bobagem não, ali, porque aqui não é bobagem. Fala, porque eu, assim como você foi pra onde? Eu fui pra Austrália. Pronto, eu também fiz meu intercâmbio pra Austrália. Eu sei exatamente o que você viveu e o que você deve ter passado por lá, porque assim, é uma experiência que a gente leva pra nossa vida, assim, pessoal, profissional. A gente cresce, a gente vira independente, a gente vê que é capaz, a gente tá lá, só a gente pode se virar, né? Aquelas inseguranças que a gente pode fazer que eu tinha, sabe? Não, você é capaz sim, você tá a 14 mil quilômetros longe de casa, você dá conta. Sai daquela zona de conforto, né? E ver que o mundo ali é só você e você, sem saber falar inglês. E isso te mostra muita coisa na nossa vida, né? Eu sei o que você tá falando, eu sei. Mas que legal, que legal. Você tem que aprender a falar inglês não só para se comunicar, como necessidade básica de comunicação, não. Você tem que aprender a falar inglês para ir para a faculdade e ler todos aqueles textos acadêmicos, e escrever textos acadêmicos, e pensar coisas acadêmicas em inglês. Então, assim, sua mente abre mesmo completamente. Você se transforma, você vira outra pessoa. E enfermagem, se eu não me engano, eu conheci uma enfermeira lá, é muito valorizado lá na Austrália. Muito, né? Respeitado. É muito forte respeitado, também. O modelo é um pouquinho diferente do que a gente tem aqui. É muito respeitado. Assim, é senhora enfermeira, então ela participa da decisão na hora das condutas, ela é muito respeitada de verdade. Você indica aí os outros estudantes que estão nos assistindo agora de enfermagem irem para a Austrália para fazer uma graduação, fazer um intercâmbio? Demais. Se todo mundo pudesse passar por isso, eu acho que a gente teria uma leva de novos enfermeiros aí completamente diferente.
do que a gente Que tem massa. vivenciado, do que a gente tem experimentado hoje no cenário, viu? De verdade. Então todas essas experiências que você teve, Lipe, Liga, DCE, extensão, né, estágio, intercâmbio, você acha que essas suas ações, né, participações, te moldaram e te fizeram um enfermeiro melhor do que você poderia ser? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Você poder viver a universidade como eu vivi, ele te transforma, te transforma. E a Unifacs, ela tinha um negócio que não sei se ainda é hoje, porque os componentes eles vão mudando muito no decorrer do tempo, mas a gente tinha muita matéria do eixo humanístico e que muda você enquanto aluno. E eu consigo perceber isso hoje com os meus colegas que foram da Unifacs, principalmente aqueles das primeiras turmas, o quanto que a gente se tornou enfermeiro humanizado mesmo, um enfermeiro que respeita a vida do outro, sabe? A pessoa que tem zelo pela vida do outro. Então a gente tinha muita matéria. Isso é muito importante, Vini. E é uma coisa que falta no nível, uma coisa que falta, assim, que é absurda, sabe? O que eu tenho, a empatia, né, Lipe? A empatia mesmo de você. Eu acho que você, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a sua experiência na Liga com cuidados paliativos te mostrou muita coisa sobre isso. Sim, também. E falta muito isso nas pessoas hoje, assim. Talvez seja um mecanismo de defesa. Um psicólogo falou pra mim uma vez que isso é um mecanismo de defesa, a coisa do ser frio, do ser distante. Eu, particularmente, acho isso... Algumas pessoas enxergam isso como uma habilidade. Eu enxergo isso como uma desabilidade. Você ficar distante do seu paciente, você ficar afastado do seu paciente para que isso te proteja, não faz muito sentido para mim, não. Sabe? Então, uma das coisas que eu faço hoje também é dar aula, né? Inclusive, eu já fui professor da Unifacs. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é que para você ser enfermeiro, você tem que gostar basicamente de gente. Então, do cheiro de gente, do toque de gente, gostar de gente mesmo. E as pessoas estão esquecendo que precisam disso para ser enfermeiro. Com certeza. Sabe? Com certeza. Acho que a enfermaria tem um peso maior aí, né? Até porque você tá ali colocando a vida da pessoa, até a sua vida mesmo, às vezes, em risco também, né? Cuidando de outras pessoas, enfim. Então, a exemplo você da própria falou pandemia agora, né? Sim, exato. E aí, já puxando esse assunto, me conte, você estava na linha de frente nesse momento, amigos seus, como é que foi viver esse momento ali, se entregando, se doando, né, aplicando ali todos os conhecimentos que você teve ao longo dessas experiências? Como é que foi para você ali? A gente sabe que o médico, o enfermeiro, ou seja, eles têm ali uma representação muito forte desses momentos, né? Como é que foi para você estar vivenciando e vendo aquilo de perto, né? O que você enxergou aquilo ali? Qual foi a visão que você teve? Então, Vini, a pandemia foi outra coisa que me mudou muito, porque se a gente estivesse conversando em dezembro de 2019, você me falasse assim, Lipe, a gente vai enfrentar uma pandemia, cara, um negócio aí de nível mundial e que vai acontecer com todo mundo. Eu não ia acreditar nunca, porque assim, eu vivo no século XXI, com tecnologia da informação, com nanotecnologia, com saneamento básico, onde eu tenho antibióticos, eu tenho tanta coisa que se você me dissesse que ia acontecer o que está acontecendo hoje, eu jamais iria acreditar. Sabe? Então é uma coisa que foi todo mundo pego de surpresa, a gente não sabe. E que a gente não sabia como lidar, uma coisa nova que veio destruindo mesmo. E assim, eu lido com Covid desde do very primeiro caso de Covid. Eu me lembro que uma das primeiras pessoas, a primeira pessoa do hospital que eu tava na época, a coletar o exame de Covid de uma enfermeira, que veio de uma outra instituição, fui eu. Então, assim, eu lido desde o início. Então, assim, eu vi muita coisa ruim, mas eu vi muita coisa boa também, assim, sabe? Muita gente se doando, muita gente se entregando, muita gente fazendo o impossível, sabe? A gente viu foi muito triste, assim. Se arriscando, né? Se arriscando, porque é se arriscar mesmo, sabe? Você tá ali na linha de frente e logo no início que a gente não sabia como manejar a Covid, a gente não tinha traquejo para lidar com uma carga dessa ordem viral. E aí, eu me lembro que tinha a questão da paramentação, então as pessoas tinham medo de estar ali na linha de frente, atuando e dando assistência, mas depois tinha que vir para casa e você tinha uma esposa grávida, você tinha um filho pequeno, você tinha uma mãe idosa. Então tinha toda aquela problemática do você ir para casa e de repente levar
a contaminação para sua casa. Às vezes você não levava, porque você estava paramentado, mas de alguma sorte o vírus estava ali em você e você levava para casa. E não foram raros os casos das pessoas que trabalhavam em hospitais de campanha, que não pegaram Covid, mas levaram Covid para casa e tiveram seus entes queridos, né, levados pela Covid. Assim, foram muitos casos, sabe? Foi bem intenso, assim. E como é para você tá vendo aquilo ali diariamente, né? Como é que você é um cara capaz, assim, tipo, de deixar ali no hospital aquilo que você viu e ir para casa tranquilo? Ou você acaba absorvendo algumas coisas, né? Como é que é o Felipe nessa situação? Vini, há um mês atrás eu tive um curso da educação permanente em uma das instituições que eu trabalho, e o cara estava falando que a gente precisa deixar os nossos problemas em casa, que a gente não pode levar o nosso problema para o trabalho, que a gente não pode misturar as coisas. Cara, eu discordo completamente. Porque o ser humano, ele não é dissociado. Seria muito bacana se a minha colega que o marido traiu ela, ou se o outro cara que o filho tá doente, ou se meu outro colega que a mãe morreu, ou que bateu o carro vindo pro trabalho, se conseguisse deixar todos esses problemas aqui atrás, fechar a porta, deixar o problema lá e entrar pra dar plantão. Isso seria fantástico. Mas a gente não consegue fazer isso. O ser humano não é um ser dissociado. Então a gente não pode esperar isso. E a comunicação é o seguinte: para que uma comunicação seja estabelecida, a gente tem o emissor e a gente tem o receptor. Às vezes não é nem como você emite, às vezes é como você recebe. Então talvez falte um pouco de empatia aí nesse trajeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que não tem como você dissociar. Você esquecer do que deixou no hospital. Eu esquecer do paciente que pediu para ser entubado, desesperado, ligar para a esposa dele pedindo desculpa, dizendo que, em pleno aniversário dele, ligar para a esposa pedindo desculpas, dizendo que ele tentou ao máximo, mas que ele não conseguiu, e pediu para ser entubado porque ele não conseguia mais respirar. Não tem como eu deixar isso lá na porta do meu hospital e vir para casa e fazer minha janta e treinar e assistir um filme e esquecer do que aquele rapaz disse. Não tem como. É impossível, sabe? E vai fazendo parte da sua história mesmo, sabe? Eu acho que você tem que achar um mecanismo para poder lidar com isso, mas são coisas que fazem parte da sua história, sabe? E se a gente pudesse trazer aqui, né, de tudo que você já viu, de tudo que você vivenciou, um momento assim que te marcou na sua história como enfermeiro, né? Seja ali, enfim, um salvamento, uma pessoa que você conhecia, enfim, alguma situação assim que te marcou como enfermeiro, o que você poderia compartilhar? Esses casos, assim, relacionados aos Covid são os que mais me marcaram, assim. Teve um em especial, eu lembro que era um dia de sexta-feira, naquela segunda onda. Quer dizer, segunda onda, na verdade, a gente não chegou nem a controlar a primeira, então a gente não teve a segunda onda porque não controlou a primeira. Vamos parar aí. Mas naquele segundo momento, né, ali em março, abril de 2021, março, abril, maio, tava tudo muito cheio, tudo muito fechado, os hospitais lotados, a gente tava muito esgotado. Porque ainda tem o seguinte, com toda essa coisa, né, dos adeptos à teoria negacionista, dos antivacinas, quem veio pagando a conta das festas clandestinas, quem veio pagando a conta era a gente o tempo todo. Verdade, a gente é que tava pagando a conta. E com jornadas de trabalhos duplas, triplas, enfim. E eu me lembro que dia de sexta-feira, naquela passagenzinha de plantão, né, que a gente passa plantão geralmente às 7 da manhã ou 7 da noite. E aí 6 e pouquinho, assim, naquela passagenzinha de plantão, o pessoal da noite chegando, eu que era do turno do dia saindo, chegou uma paciente pra gente, veio via SAMU junto com o corpo de bombeiros. E era uma paciente obesa, né? Ela pesava 230, quase 240 quilos. E aí a gente conseguiu mobilizar todo mundo, porque minha unidade hoje, trabalho na unidade dedicada para Covid que eu trabalho, a gente tem uma unidade que chama unidade de transição. E assim, eu falo com muito orgulho mesmo, assim, eu chamo de minha, que é a minha unidade de transição, porque minha equipe é muito coesa, minha equipe é muito, muito completa, é muito unida. Tem muito médico, inclusive, da Unifax também. Olha aí eu falando de novo. Que bom, graças a Deus. Pois é. E a gente, ali eu me senti equipe, eu me senti parte de alguma coisa muito maior, sabe? Eu me lembro que a gente conseguiu mobilizar todo mundo, porque era uma paciente muito, muito obesa, né? O corpo de bombeiros teve que vir junto com o pessoal da SAMU. Eu me lembro claramente desse dia, do rosto do médico da SAMU,
do condutor da SAMU, dos Correndo bombeiros. um risco elevado ali, né, Lipe? Correndo, e porque a paciente ela já veio entubada, já veio com dispositivo central, assim, uma paciente aí muito sim. grave. Entendi. E a gente ficava pensando em possibilidades, tipo, todo mundo junto. A gente parecia um super... Sabe quando você era criança que você assistia os Power Rangers e eles montavam aquele Megazords, assim? A gente parecia aquele Megazord, todo mundo junto, pensando junto, alinhado. Aquilo foi incrível. E aí, ia chegando o pessoal da noite. Então juntou o pessoal do dia, que já estava cansado, o pessoal da noite, e aí todo mundo parecia era um mega time, era uma coisa incrível. E aí eu lembro que a gente encostou a maca para transportar a paciente, e eu tive um feeling, assim, uma coisa, não sei, Deus, natureza, Oxalá, Buda, o que é que vocês queiram acreditar. Tive um feeling, quando eu olhei pra maca, o peso máximo da maca era 180 quilos. E ela pesava quase 240. E eu falei, não, peraí, segura. Então a gente teve que criar toda uma logística de procurar a maca, de tirar de um lugar que tinha. E a gente conseguiu, né? Cara, a gente conseguiu transportar. E aí no final do trajeto que a gente tirou a paciente da maca e colocou pra o destino que ela ia, tipo, tava todo mundo assim, todo mundo muito cansado, tenso, nervoso, mas realizado. E assim, foi um dia tenso, um dia complexo, mas foi um dos dias mais felizes da minha vida. Que eu me vi muito como enfermeira, e com minha equipe, com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu amo, sabe? Foi, então, assim, sempre hoje, quando me perguntam de um dia, eu me lembro desse dia em específico, assim. Infelizmente, ela veio a óbito, foi uma paciente que não resistiu, porque já era muito grave, era uma paciente obesa. Foi muito grave, né? Mas, assim, mesmo a gente sabendo que era paciente com prognóstico ruim, o esforço que a gente teve foi sobre-humano, assim, sabe? Eu me lembro com esse dia, eu lembro com muito carinho, assim, desse dia. Muito carinho. Eu tenho umas fotos, uns vídeos, assim, que eu guardo, favoritei, eu guardo em vários lugares pra não esquecer desse dia. Porque eu lembro dele com muito carinho. Foi um dia que eu me vi muito, assim, como enfermeiro, como parte de algo maior, sabe? Eu acho que foi a representação de tudo que você já tinha visto ali. Aquilo ali é a enfermagem, sabe? É o meu mundo, é o que eu trabalhei pra isso e ter pessoas do meu lado junto ali em prol de uma vida. Acho que realmente pode ter sido muito incrível. Que massa, Lipe, que massa. E falando da sua trajetória aí, né? Chegando nos momentos de hoje, qual é a sua perspectiva aí, falando de futuro, Lipe? Quais são os seus sonhos ali, suas ambições, seus objetivos daqui pra frente? O que você quer fazer ainda? Vini, eu quero ser muito feliz, sabe? Aquela coisa a gente volta pra aquela conversa do início. O que é que você quer ser? Eu quero muita coisa, eu quero tudo. Eu quero tudo que a vida pode me dar. Cara. Eu quero tudo que a vida pode me dar. E principalmente agora, com a pandemia, como eu falei, a pandemia ensinou muita gente. Então, por exemplo, eu tinha o costume de treinar e malhar 5 vezes por semana, e fazer uma dieta restritiva, e não tomar refrigerante, tomar não sei o quê. Então, assim, eu já tive um paciente que tava fazendo VNI no helmet, que é aquele capacete que o paciente usa, e que ele não podia tomar água. Então, cara, eu não vou ficar fazendo dieta restritiva. Tem um cara que quer tomar água e não pode, sabe? Então, eu quero ser muito... E uma das coisas que eu peço muito a Deus pra ser é pra que eu seja cada dia melhor, assim. Que cada dia eu seja uma pessoa um pouquinho melhor, sabe? E que eu consiga mudar. Eu tenho muito medo de ser a mesma pessoa sempre. Ou, de repente, de errar ou de ser errado em alguma coisa e continuar errando. Eu quero perceber, ter essa delicadeza, essa humanidade, essa mentalidade de saber que eu estava errado e que eu posso mudar e que tá tranquilo, e que tá bacana, sabe? Com certeza, é a lei da doação, né? Tudo que você vai entrega, você recebe. Então, com certeza, Deus tá te proporcionando o que você tá vivendo aí, o seu propósito. Verdade. Mas, Lipe, vamos nessa. Preparado pro nosso bate-bola? Agora começou. Ai, meu Deus. Agora que sobe uma musiquinha aqui, vai subir uma musiquinha, a gente vai começar o nosso bate-bola, que eu vou falar alguma coisa aqui e você tem que falar o que a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? É o que eu sempre falo pra todo mundo aqui. Você pode pular, pô, Vini, não sei, pode pular. Mas não é elegante, né, Vini? Você vem até aqui, a gente tá, depois de 60 horas... Não vai ficar bacana, não vai ficar bacana, né? Não vai bacana. Vamos lá. Um ídolo. Cara, um ídolo. Minha avó. Sua avó. Minha avó. Um beijo pra sua avó. Minha avó é um ídolo real, assim, porque minha avó é uma pessoa que ela não teve muita educação. Eu não sei, acho que ela deve ter estudado até o ensino fundamental no máximo. Não foi pra faculdade, não teve grandes estudos, mas foi a pessoa que mais me ensinou na vida, assim. Você perguntar quem mais me ensinou sobre alguma coisa? Minha avó.
Vocês estão vendo esse homem, esse enfermeiro aqui hoje, quem formou esse homem, esse enfermeiro foi ela, assim. Formada na vida, né? A melhor Na faculdade, a maior vida. universidade de todas. Quem mais me Legal. ensinou. Um ídolo foi vovó, então. Um livro, Lipe. O acaso favorece quem se prepara. Ó, fala da sua história aí. Com certeza. Exatamente. É exatamente isso. Tem a questão do acaso, tem a questão das oportunidades, e você tá ali no momento que a coisa acontece. Mas se você não estiver preparado, você vai perder. Né? Teve um desses podcasts que foi até uma enfermeira também falando que o cavalinho vai passando, a oportunidade tá lá. Se você não montar, outra pessoa vai montar, porque ela não é sua, ela tá passando. Alguém precisa pegar aquela oportunidade. Então, o autor do livro ele fala justamente das coisas nesse sentido, de que você precisa estar preparado, mesmo quando for o acaso. Tem gente que chama de acaso, tem gente que chama de destino, mas você precisa estar preparado, sabe? E minha vida, ela se desenvolve toda nesse sentido, né? Então, quando eu falei da questão do intercâmbio, que eu fui e eu atrasei 1 ano e meio, né? Eu deixei de formar 1 ano e meio, deixei para formar 1 ano e meio mais tarde. Quando eu voltei, eu fui aluno de uma professora que, assim, ela é fantástica. É insuportável ter que lidar com ela, porque ela é uma pessoa que ela é boa na docência, ela é boa na assistência, ela é boa na gestão, ela é boa em tudo. É difícil estar no mundo onde tem Tatiane, sabe? É muito difícil. E ela foi minha professora. Hoje ela é uma pessoa que eu posso chamar de amiga, né? É uma amiga pessoal minha, muito amiga. E ela foi minha professora nesse momento. Se eu tivesse formado lá atrás 1 ano e meio, eu não teria conhecido ela. E aí ela me ensinou muita coisa que eu aplico hoje na enfermagem. Então eu acho que, sabe, se eu não tivesse formado Era pra ser. Era pra ser. Eu não teria entrado, por exemplo, no programa de trainee que eu entrei no Hospital Português em 2018. Então, tudo foi acontecendo assim, as coisas vão se ajeitando, sabe? Até os 3 anos que você demorou para entrar na universidade, foi para isso. Até os 3 anos. Se eu tivesse entrado antes, por exemplo, eu não teria feito parte do Ciências Sem Fronteiras. Não teria ido para a Austrália, porque foi um projeto que veio depois. Entendeu? É verdade. Então, eu sou muito tranquilo com isso hoje. Demorou, eu sofri muito para aprender. Sim, mas eu aprendi com isso hoje. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Vamos lá. Tudo no seu Número tempo. 3. A maior lição que aprendi na minha vida foi... Cara, maior lição. Boa essa, hein? Essa é difícil, mas eu acho que vim aprender que não é o fim ainda. Que pra tudo dá um jeito, sabe? Principalmente com a pandemia a gente aprende, não é o fim ainda. Então eu era muito imediatista, eu sofria muito. Pra mim ali passava por determinada situação, pra mim ali era o fim. E hoje, quando acontece alguma coisa, eu sei que ali não é o fim, sabe? Vou trazer uma frase assim que eu levo. Você trazendo esse assunto, eu trago uma frase que eu levo comigo também, que é muito interessante, que diz assim: fase não é fim. Fase não é fim. Não é fim. Né? Pra tudo na vida. Perfeito, né? Perfeito. Vou anotar essa também. Anote, essa é boa. Essa é boa. Fase não é fim, verdade. Vamos lá. Ser enfermeiro é... uma realização, cara. Eu amo ser enfermeiro. Parece bobagem, assim. Tem umas amigas que brigam comigo. Como que você gosta? Você vai morrer enfermeiro? Eu vou, sim. Eu amo ser enfermeiro. Eu amo dar assistência. Eu tenho muito, sabe? É uma coisa que até beira ali a arrogância, às vezes, assim. Que eu me acho muito, assim. Eu sou enfermeiro. Eu gosto mesmo de ser enfermeiro. Tá? Graças a Deus. Graças a Deus. Todo mundo deveria... se colocar no lugar do outro. Boa. Mais empático. Ser mais empático. Acho que o mundo seria muito melhor, assim. Até aquela questão que eu falei há pouco, lembra? Às vezes não é como você emite na comunicação não é como você emite, é como você recebe, sabe? Então, se colocar no lugar do outro um pouquinho, às vezes tá passando por um momento delicado que você não tá. Eu acho que... eu tenho tentado... Não faço isso ainda, não. Tenho lá meus lápis, mas eu tenho tentado muito. Que massa. Nessa pandemia, eu... cresci muito. Muito. Trabalhou muito. Trabalhei muito, mas eu cresci muito, assim. Boa. Eu aproveitei mais do que eu trabalhei. Que, assim, eu não... por mais que eu esteja desde o primeiro dia, assim, da pandemia, eu não peguei Covid, não perdi nenhum ente meu. Eu não perdi nenhum familiar. Nenhum. Tive alguns que ficaram... que contraíram Covid, mas que não agravaram. Então, assim, eu dou uma sorte, sabe? Não tive Covid, não perdi nenhum familiar. Então,
de alguma sorte, eu sou grato. Assim. Com certeza, com certeza. A Unifax, para mim, é... A minha virada de chave, né? A minha guinada de vida, assim. A Unifax me transformou. Eu falo com muito carinho da Unifax. Por conta disso, como eu falei, eu era uma pessoa e hoje sou uma pessoa completamente diferente. E quem fomentou isso foi a Unifax. Quem me possibilitou isso foi a Unifax. De verdade, eu fui uma pessoa muito acolhida, assim. Em vários sentidos da minha vida. Em coisas pessoais, inclusive. Que, assim, eu fui muito acolhido em todos os momentos. Pelos professores, pela minha coordenadora, pelos meus colegas. Então, assim... Gratidão, Unifax. Demais, demais. Eu sou muito grato. Participar do Unifax Talks foi... Uma honra demais. Uma honra, assim, pra alguém, né? Como vocês perceberam, que veste a camisa, que é muito grato, que ama, que vivenciou tudo que ela podia me oferecer. Tá aqui falando sobre, né? Nesse projeto, falando sobre a minha história para a universidade que eu tanto amei, tanto amo. Cara, é uma honra, assim, eu tô no céu. Hoje eu tô me achando um bocado, assim. Hoje eu tô bem... Fico feliz. E é legal a gente lembrar, né, que a gente vê as nossas conquistas ali, né? Tanta coisa que a gente já passou que às vezes a gente nem se e lembra, a gente não né? lembra, aí a gente foi conversando agora, eu fui lembrando lá do primeiro semestre e das aulinhas com rápida, a gente... Aí você, pô, que parte. enfermeiro que eu sou, que enfermeiro, vou ter uma ficha tanta coisa, aí você fica se achando mais ainda. Mas e aí quando a gente desligar agora, provavelmente eu vou ficar lembrando de mais coisas, vem a nostalgia e tal. Pô, era pra ter Isso falado é muito aquilo, né? Por que eu não falei aquilo? Eu vou lembrar de um bocado de coisa que poderia ter falado, verdade. Acontece. Lipe, pra gente encerrar aqui, nosso bate-papo muito gostoso. Tenho certeza aqui, velho, que você conseguiu inspirar e corresponder à proposta desse podcast. Mas a gente sempre termina com uma perguntinha, né, que sintetiza tudo aquilo que você falou, que você viveu, né, daquele menino tímido, que não sabia que ia fazer enfermagem, que fez vários cursos, que demorou 3 anos para entrar na Unifax, passou em várias, mas decidiu, nem sabe por quê, escolheu a Unifax, né? Foi pro intercâmbio, morou na Austrália, viveu muita coisa lá, criou a liga, foi pro DCE, extensão, trabalhou junto no Covid, ama ser enfermeiro. Mas, Lipe, pra gente finalizar, eu te pergunto uma coisa. Qual é a moral da história do Felipe? Cara, que difícil, Vini. Qual é a moral da história do Felipe? Cara, eu acho que é aquela coisa que eu falei do não é o fim, do você pode mudar, sabe? Olha como minha vida mudou, cara. Então, não. Eu acho que a moral da minha história agora é: fase não é o fim. Eu vou anotar isso aí que você falou. Acho que a moral da minha história é basicamente essa: fase não é o fim. Então, assim, por tudo que eu já passei por muita coisa mesmo, assim, principalmente na esfera pessoal, assim, em particular. Eu acho que a moral é essa, que não é o fim, que você pode dar a volta por cima, assim, que você consegue sim, e que você pode, que você deve mudar, sabe? Eu amo mudar, eu amo estar errado, assim, no sentido de, eu pensava dessa forma, agora eu não penso mais. Mas não era você que pensava assim? Eu pensava, mas agora eu não penso mais, eu mudei. E que bom que eu mudei, que bom que eu tive essa chance de mudar. Eu espero que pra melhor sempre, né? Se permita enxergar a sua vida com suas próprias lentes, né? Não do que os outros falam, mas pelas suas próprias experiências. E defina o que você acha certo e errado. Exatamente. Que é um desafio tanto. Que é um desafio tanto. Felipe, maravilha, muito obrigado pelo papo, eu adorei, como eu falei. Eu que agradeço. Tenho certeza que você conseguiu atingir o objetivo desse podcast aqui, que história bacana, que pessoa simpática, contar um pouquinho, inspirar e motivar outras pessoas, outros estudantes também, né, a fazer o mesmo que você, direcionar a vida deles. Pô, muito obrigado pela sua participação, meu querido. Eu que agradeço, Vini, de verdade. A escolha, a lembrança, assim como eu falei, pra mim é muito lisonjeio, é uma honra imensa estar aqui falando para a Unifax, sobre a Unifax, pra mim é um dia, mais um daqueles dias que eu vou anotar na agenda lá, como um dia feliz. Opa, maravilha. Esse foi o Felipe Santana, mais um diplomado da Unifax aqui no nosso 10º episódio. E eu te espero no nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Lipe. Tchau.